noite, irmãos amados, irmãs queridas, com a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus fala na tempestade. Ele tem falado através da história. E nós temos um salmo na Bíblia que declara exatamente esta verdade gloriosa, de que Deus fala em todo tempo e em todas as circunstâncias da vida humana aqui na face da terra. Abra sua Bíblia no Salmo 29, por favor. E vamos ler em conjunto. Me ajudem a ler este salmo em uníssono. Salmo 29. A voz de Deus na tempestade. Todos juntos, todos acharam? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Trovejam o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus bondoso, faze que a tua misericórdia, ó Pai, se derrame sobre nós nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações de uma forma bem clara, bem desafiadora. E, ó Deus, faze que os nossos corações estejam abertos para ouvir-te a voz. Faz isso por nós, ó Pai. Nós nos colocamos nas tuas mãos poderosas, sabendo que nada somos, nada temos, nada podemos fazer, mas tu podes todas as coisas, e nós confiamos assim no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, podemos dizer que Deus fala na tempestade, porque nosso Deus é o Deus também da tempestade. Podemos dizer que nesse Salmo 29 nós vemos o trovão de Deus retumbando por todos os lugares. Deus tem falado através da história de multifárias formas. O próprio autor aos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Jesus fala ao nosso coração. Jesus fala à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. E ele escolhe as formas, as maneiras de falar, para que a sua voz seja ouvida, seja compreendida, seja entendida, para que haja obediência. Deus tem falado ao coração da igreja dos nossos dias. Deus não está em silêncio. Vamos repetir? Deus não está
Esse é o título de um livro de Albert Möller, que eu gosto muito, eu recomendo para todos vocês, porque é um livro tão atual que fala a nossa época, aos nossos dias, fala a todas as nações que estão emproblemadas, assim como fala o nosso país, e é o coração da igreja vivendo num país como o nosso, que não sabemos o que acontecerá amanhã. A voz dos líderes, às vezes, destoa da voz do povo, e não há consonância, não há harmonia, não há obediência, porque não há autoridade. E Deus está falando ao coração deste país por meio de sua igreja. E a igreja, queridos, somos nós. Nesse Salmo 29, nós vemos claramente uma convocação do Senhor para que nós o adoremos, para que nós oremos, estejamos em comunhão com Ele. Isto significa, queridos, que os homens não devem atribuir a si mesmos nenhuma glória, nenhum mérito, porque não há homem sobre a terra que tenha merecimentos. Mas sabemos que alguns até tentaram se divinizar, tanto no passado como no presente. Os imperadores de Roma eram considerados deuses e exigiam uma adoração do povo. E nós sabemos o que aconteceu lá no passado com Roma. Houve um tempo na França em que uma dinastia de reis se achava também como uma dinastia de reis divinos. Um deles chegou a dizer: "L'État c'est moi", o Estado sou eu. Aqui sou eu quem manda. E está acabada a história. Como se ele fosse Deus. Mas não precisam os reis, os soberanos, os imperadores do passado demonstrarem isso. Nós, hoje em dia, vemos estampado na vida de muitas pessoas, principalmente aqueles que estão em eminência, revestidos de autoridade, sentindo-se como deuses. Esse é o maior pecado que um ser humano pode reconhecer. O que nós devemos, queridos, e devemos sim, é reconhecer em Deus todos os atributos da pessoa divina que Ele é, da natureza divina que Ele tem, relacionados com sua majestade, com sua glória, com seu poder, mas também com seu amor. Amém, queridos? Deus é soberano, mas Deus é amoroso. Deus nos ama. E é por isso que Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para declarar ao mundo inteiro seu amor. Amor que salva, amor que perdoa, amor que restaura, amor que querem nos dar, que deseja nos dar um lugar aqui no mundo. Feliz, mas em consonância com a vontade soberana do nosso Deus. Veja o que diz Jeremias 9, 23 e 24 sobre adoração. O profeta diz, declara: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada de nosso louvor e de nossa adoração como seus filhos, seus servos, seus adoradores.
Quando a gente lê esse salmo, percebe que aqui a gente se defronta com uma revelação natural. Deus falando por meio da natureza, Deus falando por meio da tempestade, Deus falando por meio de trovões, e é nessa condição que nós devemos adorar, mesmo enfrentando tempestades, provações, dificuldades, perseguições. Nosso louvor e nossa adoração devem ser dirigidos única e exclusivamente ao nosso Deus, Criador de todas as coisas, Senhor e Salvador nosso, através do seu Filho Jesus Cristo. O poeta Davi, autor deste Salmo 29, não deixa dúvida de que Deus se revela pela natureza. Esta é a revelação natural. No Salmo 19, que os irmãos se lembram, Davi declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus fala através da natureza, e através dessa presença do Senhor na natureza, com a sua voz retumbante, que nós devemos adorá-lo na beleza de sua santidade. Nós sabemos que a tempestade não tem voz, mas é uma voz. É a voz do Senhor que fala por meio dela. E é impressionante, irmãos. Acabamos de ler esse texto, e se nós prestarmos atenção, vamos perceber que pelo menos 7 vezes esta expressão dos versos 3 a 9 é repetida aqui. Vamos ver, a partir do verso 3, o que é que diz lá? A voz do Senhor sobre as águas troveja o Deus da glória. Verso 4. A voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros no Líbano. Verso 7. A voz do Senhor nos desertos chama de fogo. 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. 9. A voz do Senhor faz abrir as forças e desnuda os bosques. Glória. Que impressionante. Davi era um poeta perfeito, completo do ponto de vista humano, mas ele foi inspirado por Deus. Tudo o que ele escreveu não o fez de si mesmo. Ele recebeu a inspiração de Deus e escreveu tudo aquilo que está contido nesta palavra. Estas palavras que estão aqui são por si mesmos, queridos, a descrição de uma tempestade e os seus efeitos. Agora, se os ventos trazem destruição, podem ser, sem dúvida alguma, a voz de Deus, a voz do Senhor na forma de juízo. Nós não podemos apenas achar que Deus é um ser amoroso, sentimentalmente amoroso. Ao lado do seu amor, nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele fala poderosamente ao coração da igreja para que a igreja se aperceba desta voz, desta mensagem, e a transmita àqueles que estão diante de nós. O estrondo dos trovões desse salmo revelam também, queridos, a voz do Senhor. Vocês que estudaram história perceberam que no século XIX reinou no mundo inteiro um clima de otimismo exagerado, de idealismo, principalmente dos intelectuais, os filósofos, que chegaram a dizer que o ser humano não teria mais problemas neste mundo, porque algumas conquistas da ciência tinham sido determinantes para que os problemas da humanidade
fossem todos resolvidos. Ledo engano. Chegaram a dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Em outras palavras, o homem não precisa de Deus, não precisa de um ser superior, porque ele encontrou o seu Beas, a sua bem-aventurança, a sua perfeição. Ele agora pode tudo. Foi o maior erro da história humana, que foi ensinado pelos intelectuais de plantão da época. Logo no início do século XX, nós tivemos uma guerra estupidamente desastrosa, de 14 a 18. Destruidora. E poucos anos depois, de 39 a 45, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial. Aqueles que são mais ou menos da minha idade, um pouco mais, um pouco menos, se lembram melhor disso. Os outros nos livros de história. Mas foi um verdadeiro desastre. E aquele otimismo humano que reinava em todas as esferas do mundo civilizado deixou de existir. E se criou a filosofia da crise. Aí é que começou a surgir o existencialismo ateu. Infelizmente, também, os homens não aprendem as lições da história, mesmo que Deus fale na tempestade, com voz de trovão. O homem é insensível à voz de Deus. Hoje, nós estamos aí, abraços, com problemas enormes, ouvindo os gritos do povo nas ruas, ouvindo as greves dos caminhoneiros e de outras classes que estão prometendo mais greve ainda, porque os homens não têm procurado viver, agir de acordo com a vontade soberana do Senhor. Então, se nós não ouvimos a voz do Senhor através de um cicio tranquilo e suave, nós vamos ouvir a voz do Senhor, uma voz barulhenta, através da tempestade e de crises. E é nesse instante histórico, queridos, que todos nós, como Igreja do Senhor, somos convocados a adorar o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, proclamando a glória do Senhor, orando incessantemente ao Senhor, para que Ele se apiade de nós. Segundo lugar, a convocação é repetida nos versos 1 e 2. E na Bíblia hebraica, queridos, lá no Antigo Testamento, quando há essa repetição de palavras e de frases e de convocações, é para dar ênfase à importância da ordem de Deus e da convocação de Deus. O Salmo começa assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, e repete: tributai ao Senhor a glória e força, e repete: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O que o Senhor está dizendo através desse texto é que essa palavra é para ser ouvida, para ser obedecida, para ser posta em prática, para não dormirmos no meio da tempestade, permitirmos que as coisas aconteçam da forma como os ímpios querem que aconteça. O que devemos fazer, então, queridos, diante desse desafio? É adorar. Adorar a quem? Adorar os bezerros de ouro? Adorar os atores, as atrizes? Adorar a mídia? E o que a mídia tem oferecido? Que desgraça tem sido para a juventude. E eu estou me referindo mais especificamente aos programas de televisão. Devemos adorar o Senhor nesse momento de tempestade, ao Senhor na beleza de sua santidade
e de todo o coração. Irmãos, é impressionante que não há aqui menção de lugar, de horário, de forma de culto, nada se fala, só se fala no nome do Senhor. Há pessoas que adoram liturgia de culto, há outros que adoram apenas cânticos, outros que adoram o entusiasmo de um culto que é feito para mexer com os sentimentos das pessoas. E nós não estamos apenas criticando outras pessoas, outros grupos, nós também somos alvo de críticas, porque nós não somos perfeitos. Mas se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que só se fala no Senhor. A descrição da tempestade, nos versos 3 a 9, falam da voz do Senhor. Os nomes poéticos dados ao trovão são instrutivos, mostrando que tudo vem lá do alto, tudo vem do Senhor e sobrepuja todos os demais sons desse mundo para inspirar reverência, uma vez que todas essas manifestações são independentes do homem, porque é a voz de Deus. Amém, queridos? Precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E nós podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, orando ao Senhor, tendo o coração aberto, é que nós podemos ouvir a voz do Senhor. Eu assisti a um filme com a Clara, em que o pastor tinha dito que tinha ouvido a voz de Deus, numa igreja de brancos e negros. E ele insistiu, ouvia a voz de Deus, ouvia a voz de Deus. E a voz de Deus me disse que todas as pessoas do mundo são salvas, independentemente de tudo. Por quê? Porque não é possível que aquele povo da África que está passando fome, não seja salvo. Que Deus é esse que não tem amor para com a humanidade que Ele criou? Mas Ele não falou dos pecados que a humanidade cometeu e comete contra a santidade do Senhor. Irmãos, nós ouvimos a voz de Deus através da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que são salvos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém, queridos? Não é religiosidade que nos salva. Não é cantar hinos de louvor a Deus que nos salva. Tudo isso é consequência. Vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, participar do culto, é também muito bom, necessário. Mas não é isso que salva. O que nos salva é o Senhor Jesus, que nos convida, nós abrimos o nosso coração, permitimos que Ele entre, e Ele, então, habita conosco todos os dias da nossa vida. O verso 4 diz que a voz do Senhor é poderosa, assim como ela é poderosa nos fenômenos da natureza. Também o é na manifestação da graça. O que os senhores acham que foi a reforma religiosa do século XVI? Foi uma verdadeira revolução. Foi Deus falando através daqueles homens que Ele levantou como boca de Deus para proclamar ao mundo que a salvação é pela graça e não por méritos e nem por obras. E que só são salvos aqueles que têm Jesus Cristo no seu coração e na sua vida. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A palavra para poder é dínamos. É dínamos. É o dínamos de Deus para a nossa vida. É de onde vem a palavra dinamite. E dinamite vem para destruir tudo que é ruim, mas deixar as coisas boas. Dinamite significa, na nossa vida, poder de Deus que esmiuça, que transforma cada um de nós
naquilo que Deus quer que nós sejamos. Em quinto lugar, queridos, os versos 5 e 6 dizem que a tempestade alcança a terra, quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, que são os mais fortes e de vida mais longa. Mas diante da voz do Senhor, tudo se quebra. E há uma expressão aqui linda, e os faz saltar como bezerros. É uma linguagem poética. E aqui está, nesse verso 5, o Sirion. E o Sirion é o nome antigo do Monte Hermon. O verso 7 diz que o relâmpago que vem com o trovão é a iluminação que vem do Senhor, juntamente com a sua voz na tempestade. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Quando Deus fala na tempestade, quem sabe com a sua voz tonitruante, Ele está falando ao nosso coração para nos iluminar os nossos pés, o nosso caminho, e nós levarmos essa luz adiante. Porque é o mesmo Salmo que fala de que Jesus Cristo é a luz do mundo, diz que nós também somos luz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, vamos falar? Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A voz poderosa do Senhor é uma alusão ao lugar onde Ele age e faz até com que as corças dão crias. E Ele diz que isso é um lugar secreto. O que é que significa isso para nós? É uma ilustração, queridos, de que a sabedoria de Deus, que manifesta tudo e revela todas as coisas, porque perscruta os lugares secretos no nosso coração, significando que nada pode ser encoberto ao Senhor. Ele penetra o escrínio de nossas almas e Ele conhece as profundezas de nosso ser. Mas tudo isso num lugar secreto. Ele fala ao nosso coração. Versos 10 e 11, eu já estou terminando. Aqui neste ponto, o teor do Salmo 29 muda completamente. E nessa mudança, nós nos defrontamos com o poder do Senhor para trazer força, poder e paz aos seus filhos. Veja o verso 10, vamos ler juntos? O Senhor preside aos dilúvios, como Rei. o Senhor presidirá para sempre. Isso fala da soberania de Deus, não é, queridos? Quem preside é que tem poder. Jesus preside tudo. Ele preside tudo. Ele dirige tudo, revelando a sua soberania. Ele preside para sempre, revelando a sua eternidade, porque ele não é relativizado pelo tempo e pelas circunstâncias como somos nós. O Senhor dá força ao seu povo, diz ainda o verso 10, que é o poder de Deus transmitido aos nossos corações e às nossas vidas para superarmos os obstáculos desta caminhada tão íngreme, tão difícil, tão espinhosa, mas Ele está conosco e Ele nos quer fazer mais do que vencedores. E o verso 11 diz: o Senhor abençoa com paz ao seu povo, revelando a sua misericórdia. E pode notar depois, relendo esse texto, que o nome do Senhor aqui é repetido não menos de 20 vezes, para demonstrar que Ele é o centro,
O poder vem dele, a sabedoria vem dele. Ele é Deus soberano, que preside tudo e quer presidir a sua vida e a minha vida, para nos trazer paz ao coração. Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida, Senhor, para nos abençoar em todas as nossas tempestades. Nós ouvimos o hino cantando aqui, cantado pelo coral, com maestria, com a unção do Espírito Santo de Deus. E esse hino diz assim, se você não ouviu direito, eu vou repetir para você. Esse belíssimo hino que nosso coro tem cantado ao longo dos anos com grande inspiração. Mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu, e as aves cantando sem par. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus em vosso coração, e a sós não andareis. Que Deus nos abençoe.